Saudações a todas as consciências. Há um tempo atrás na minha vida, eu beirei o suicídio porque eu não sabia o que era a vida. Eu não entendia o que era a vida e por que eu estava vivo. Um conjunto de fatores me fizeram não querer tirar a minha vida, mas querer fazer de alguma forma com que a dor parasse. A dor de não saber de onde eu vim, para onde eu ia e o que eu estava fazendo aqui. Tem um bichinho aqui, né? Um insetinho aqui. Vai para as plantas. Ai! Eu adquiri muitas respostas, não todas as respostas, mas as respostas necessárias. Por quê? Porque eu me coloquei na busca. E isso aconteceu quando eu cheguei à beira de cometer mesmo suicídio. Eu não o fiz, primeiro porque eu pensei na pessoa que ia me encontrar lá naquela situação e nas pessoas que iriam sofrer, né, por causa do meu ato e por me perder, as pessoas que me amam. Ao mesmo tempo, eu lembrei do resto das pessoas da humanidade. Por quê? Porque esse vazio que eu sentia de não saber de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu deveria fazer, qual é o meu propósito aqui, o, o propósito de tanto sofrimento na minha vida, de tanta dor, eu acabei lembrando que muitas pessoas, na verdade 95% das pessoas do mundo, também estão no mesmo vazio. Cada um tenta fugir desse vazio de uma forma. Alguns usam drogas, alguns usam festas, outros usam relacionamentos curtos, né? Relações casuais, o que dispersa muita energia e acaba fazendo você pegar também muita energia que não é sua e ao mesmo tempo vai te depravando sexualmente, fazendo com que você perca o valor, né, a visão, na sua visão, o valor que as pessoas têm. E muitas coisas eu tentei. Eu procurei por muitos lugares. Eu tentei de tudo. E não sabia, né, não conseguia realizar-me, preencher esse vazio que eu tinha dentro de mim. E então, nesse dia que eu pensei em todas essas pessoas, tanto as pessoas que eu conhecia e que eu amava e que me amavam, também pensei no resto da humanidade que está perdido, né? Sem saber para que está aqui, de onde veio, para onde vai, sem saber quem é. A maioria das pessoas hoje, esse 95%, vive numa bolha. Uma bolha que é composta por um pacto social. Ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe para onde vai, exatamente. Alguns acreditam em algumas histórias, alguns acreditam em outras, mas existe um pacto social de que ou a gente aceita que não sabe, ou a gente aceita uma história que nos contaram, e aí todo mundo finge ser feliz desse jeito. Só que para mim não bastava fingir ser feliz. Eu sentia que essa vida ela é muito complexa e muito rara para poder, né, para a gente poder encarar como uma coisa banal e viver uma mentira. Eu não suportava viver uma mentira, tanto que eu cresci dentro de uma determinada religião e ali dentro eu enxergava que as pessoas não acreditavam 100% naquilo que eles estavam pregando e repetindo incessantemente, mas que existia um pacto silencioso de que, mesmo não tendo certeza e mesmo não acreditando, eles iriam viver aquilo porque eles tinham medo de que talvez, né, a possibilidade de algumas partes daquilo ser real, como por exemplo o inferno, talvez, se o inferno for real, eles preferem correr o risco de viver uma vida inteira dentro de determinados padrões, seguindo determinadas normas, que na cabeça das pessoas não faz sentido, na cabeça da maioria das pessoas não faz sentido, mas pela possibilidade de existir um inferno, ou seja, uma punição para quem não seguir
esse caminho sem questionamento, sem revolta, sem rebeldia, essa possibilidade da punição. Então eu resolvi que eu iria enfrentar essa possibilidade. E que se o Deus que eu acreditava realmente era amor, como se dizia para mim, ele ia entender a minha busca e que se eu descobrisse que aquela religião era a verdade, eu voltaria para ela, né? Assim como a parábola do filho pródigo. Então eu saí na minha busca. E eu busquei por diversos lugares, eu busquei por diversas experiências, eu busquei por diversos meios. E no meio desse caminho, eu não encontrei uma verdade absoluta, mas eu consegui identificar coisas que faziam muito sentido, né, muita lógica. Observando o universo, eu percebi que a manifestação das coisas aqui no mundo material, ela se desenrola através de padrões, por exemplo, matemática, a proporção áurea, a sequência de Fibonacci. Eles regem a manifestação de todos os seres, das plantas, dos animais, do nosso corpo, de tudo que se manifesta de maneira natural no universo, pelo menos no universo que a gente conhece, no mundo aqui, segue essas proporções matemáticas. Então eu comecei a identificar que a verdade deveria fazer sentido. E aí eu acabei encontrando muita coisa que eu filtrando, pegando o que fazia sentido e encaixando, eu montava ali o meu quebra-cabeça da realidade. Hoje em dia, para mim, é claro como a água que existe um Criador, existe um princípio inteligente por trás da manifestação do universo, justamente pela lógica, justamente pela matemática. Visto que é matematicamente impossível esse universo existir. Né? A chance de existir um universo desse, por acaso, é de 1 elevado a 500. Perdão, é de uma chance para 10 elevado a 500, ou seja, 10 com 500 zeros na frente. Então, para mim, é lógico acreditar que existe sim um Criador, existe sim um princípio inteligente por trás da manifestação do universo. E aí, algumas experiências que eu tive foram me confirmando isso. Por exemplo, as experiências que eu tive com a ayahuasca. A ayahuasca me ajudou a entender muita coisa a respeito do universo e também a respeito de mim mesmo. Me fez entender, ressignificar e curar muitos traumas. Isso é uma coisa que eu conseguiria fazer, né, naturalmente. Qualquer pessoa consegue naturalmente curar todos os seus traumas se essa pessoa for seguindo o caminho do autodescobrimento, do autoconhecimento. As pessoas vão pegando então os seus traumas como efeitos, procurando a causa, achando dentro da sua mente as lembranças dos traumas e ressignificando aquilo. Todo mundo consegue fazer isso de maneira natural, só que vai levar um tempo até você adquirir a maturidade de consciência suficiente para tratar essas coisas por você mesmo. Leva um tempo. Você precisa dedicar o seu tempo em crescimento de consciência, né? Expansão de consciência, adquirir e alçar novos graus de consciência. Isso leva tempo. A ayahuasca, ela acelerou esse processo. Ela me fez ganhar muito tempo. E isso está disponível para nós hoje, porque se você parar para observar, nós estamos perto de um ponto de inflexão na humanidade. Nós temos hoje acesso a uma quantia de informação que no passado, sem a tecnologia, nós demoraríamos aí mais ou menos uns 1000 anos para ter o acesso à informação, né? Acesso a toda a informação que a gente tem acesso hoje em um mês ou um ano. Então, para você aprender, você ter acesso ao todo o conhecimento, a toda a informação que você pode ter acesso hoje em um ano, você precisaria viver uns 1000 anos. E aí o que acontece? Com a nossa tecnologia hoje muito avançada,
a gente começa a perceber que não é a tecnologia, não é a matéria. Muitas pessoas hoje estão ficando ricas, muitas pessoas estão saindo do zero e ficando milionárias, porque a tecnologia, ela proporciona essas possibilidades. E aí essas pessoas, acumulando muito capital, elas estão começando a ver que não é só isso. Por quê? Porque tem o dinheiro ali, tem os meios, tem a liberdade que ela queria, aquela liberdade geográfica, a, a liberdade financeira, mas ainda falta alguma coisa. A gente pode ver que muitos milionários, às vezes até bilionários, tiram suas próprias vidas. Por quê? Se eles têm tanto dinheiro? Porque não é o dinheiro. Não estou falando aqui para você se tornar um asceta. Eu estou dizendo que o aspecto material não é o nosso único aspecto. Nós temos dois aspectos. Nós temos o aspecto material, que é esse que está extremamente desenvolvido no dia de hoje, e temos o aspecto transcendente, que você pode chamar de espiritual, se você quiser. Eu chamo de consciencial e transcendente, que é o aspecto que transcende a matéria. Eu tenho meu corpo aqui, eu dou uma ordem, o meu braço levanta. Enquanto eu continuo falando com você e não dou a ordem para o meu braço abaixar, não libero ele dessa ordem, ele continua desse jeito. Se eu olho para a esquerda, eu posso continuar falando com você e, enquanto eu não der a ordem para o meu olho voltar ao centro, ao núcleo, ao logos, ele continua na extremidade esquerda, enquanto eu continuo me comunicando com você. Então, o que é isso? Isso aqui é o meu veículo. Isso aqui é a minha ferramenta que eu uso para trafegar aqui no mundo material. Mas não sou eu completamente. É um aspecto da minha manifestação aqui. Então, o que eu sou? Você pode ganhar patamares de consciência meditando. Por que que funciona? Porque você, por alguns momentos, você se priva dos seus sensores. Nós estamos interagindo com o universo através dos nossos sensores. E, por ser assim, a maioria das pessoas, elas acreditam que só existe o mundo material. Por quê? Porque a gente tem conhecimento do mundo através dos nossos sensores. Só que aí, começando a conhecer como o universo realmente funciona, eu acabei descobrindo que tudo é energia. A matéria, ela é energia condensada. Todos os elementos da tabela periódica, eles são feitos de átomos. Todos os átomos, eles diferem entre si somente na frequência de vibração que eles têm. A frequência de vibração vai determinar a quantia de energia que eles possuem, e a quantia de energia, por sua vez, também determina a frequência de vibração. Os dois estão correlacionados. A quantia de energia e a frequência de vibração estão correlacionados e eles são o que vão determinar se aquele átomo ele é um átomo de ouro ou se ele é um átomo de madeira, se é um átomo, por exemplo, de uma planta, que nem essa aqui, ou da madeira, do caule da planta, ou da folha da planta, tanto faz. Se eu conseguir fazer com que um átomo dessa planta, da folha dessa planta, vibre na mesma frequência do átomo de ouro, ele vai ter a mesma quantia energética, né, vai adquirir o mesmo potencial energético, e ali vai se transformar num átomo de ouro. Isso até remete à história dos antigos alquimistas da era medieval. Então, se a matéria, que é tudo que a gente interage com os nossos sensores, tanto o cheiro são átomos, né, só que em forma de gás, que adentram nas nossas narinas, é captado pelos nossos sensores, então, nasais, e aí essa informação da vibração desses átomos gasosos que entraram nos nossos sensores nasais vai mandar, então, a informação para o nosso cérebro vai decodificar essa informação e nos devolver a percepção correspondente àquela frequência. Então, os cheiros que nós sentimos, eles diferem entre si de acordo com a frequência de vibração dos átomos daquele gás, daquela matéria em forma de gás, que entrou nas nossas vias nasais. Do mesmo jeito, o toque. O que vai determinar se uma coisa é dura, é densa ou se é macia vai ser a frequência de vibração dos átomos que compõem aquilo.
A frequência de vibração dos átomos que compõem o oxigênio permite que a gente trafegue entre ele, que a gente consiga empurrá-lo, né, cortá-lo com mais facilidade. Agora, se o ar ele fosse mais denso, ele teria mais resistência em relação às partículas do nosso corpo. Mas o que dá a sensação de solidez ou de fluidez vai ser a frequência dos átomos que compõem aquilo. A frequência dos átomos dessa cadeira aqui, ela é diferente da frequência dos átomos que compõem a água. H2O, 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Não, um átomo de hidrogênio e 2 de oxigênio. 2O. Não, H2, não, é o contrário, tá? Independente. São 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio que formam a água. Essa cadeira aqui, os metais que compõem ela têm uma composição diferente. E isso vai determinar na rigidez deles. Agora, a sensação de solidez mesmo, ela não existe. Lembra que eu disse que o que determina é a frequência de vibração e, correlacionados, a quantia de energia que os átomos que compõem aquela matéria possuem, que vão determinar a sua densidade? Porém, a parte de dentro do átomo, que é o núcleo, ela possui as cargas positivas, as partículas de carga positiva. Em volta do átomo, orbitando o átomo, a gente tem o elétron, que é a partícula de energia negativa, que fica em volta do átomo. Negativo com negativo se dispersa, se repele. Positivo com positivo também. Os iguais se repelem. Os opostos se atraem. Então a parte do átomo, que é a parte que fica externa, que fica disponível para interação, é a parte negativa. E os átomos, eles compõem tanto a matéria que nós interagimos, quanto o nosso corpo. Então, os átomos do meu corpo e os átomos da cadeira estão ambos refletindo para o exterior o lado negativo dos átomos. Então, o campo que é formado, o campo de repulsão, o campo eletromagnético de repulsão, perdão. O campo eletromagnético de repulsão que é gerado pela minha mão, ao chocar-se com o campo eletromagnético, o campo magnético é uma área de ação, uma área de interferência, onde aquela força tem interferência. Isso é o campo dela. O campo eletromagnético de repulsão da cadeira e o campo eletromagnético de repulsão da minha mão estão se repelindo, fazendo com que mande para o meu cérebro a informação da solidez, ou seja, um não atravessa o outro. O campo dos dois, ao se repelirem, só permite que eles chegam até essa distância aqui. Mas os átomos da minha mão estão tão distantes dos átomos da cadeira quanto a Terra está do Sol. Mas eu estou sentindo a solidez, mas os átomos que compõem meu corpo nunca vão encostar em nada. Nunca vão encostar nos átomos de nada. Mas eu tenho a sensação de que está encostando. Isso aqui é uma informação que está sendo recebida pelos meus sensores de tato e enviada para o meu cérebro. O meu cérebro, ele decodifica e devolve a percepção. Então eu consigo perceber a densidade de cada matéria de acordo com a frequência de vibração dos átomos dela. Mas encostar, isso nunca vai acontecer. Um átomo e outro nunca vão se encostar. Então, se eu julgo que a realidade é o que eu posso tocar, é o que eu posso cheirar, é o que eu posso saborear, é o que eu posso enxergar, eu estou julgando que a realidade é informação de frequência eletromagnética. Porque a luz é uma frequência eletromagnética. O toque é resultado de frequência eletromagnética. Os cheiros são resultados de vibração de frequência eletromagnética. Tudo é eletromagnetismo. Então, o que é real? Bom, o que é real é a minha essência, é a minha consciência. Por quê? Porque é a que dá ordem a tudo isso. Existe um experimento chamado experimento da dupla fenda que mostrou que as partículas que compõem a matéria elas se comportam de maneira diferente quando estão ou quando não estão sendo observadas. Quando não estão sendo observadas, elas não existem como partícula. Elas existem como onda de superposição, onde todos os estados estão superpostos. Todos os estados possíveis para aquela partícula, se ela não estiver sendo observada, todos os estados possíveis acontecem ao mesmo tempo. A partir do momento em que ela é observada, acontece o que Schrödinger, ganhador do prêmio Nobel, determinou como o colapso da função de onda. Por quê? Porque ela
ela está existindo como todas as possibilidades ao mesmo tempo, uma onda de possibilidades, e quando a consciência observa, ela colapsa para corresponder à observação da consciência. Ela colapsa em partícula porque é o que a consciência espera encontrar. Entende? Então você não é o seu corpo. A realidade não é o que os seus sensores dizem para você que é. Tudo isso são percepções, são significados, assim como também a nossa experiência, ela é um empilhado de significados. Então, quando você tem um trauma, nada mais não é o que aconteceu com você, mas sim o significado que você deu na hora que você recebeu aquele trauma. São um monte de imprints, um monte de impressões que você recebeu naquele momento, ou seja, você recebeu um estímulo sensorial, pode ser uma coisa que você viu, pode ser uma coisa que bateu em você, pode ser os dois ao mesmo tempo, uma coisa que você viu que bateu em você, ou você viu acontecendo, uma coisa muito... como que eu posso dizer? Uma coisa muito forte aconteceu com você, você gravou todos os sentidos que foram captados naquele momento e você deu um significado de medo para aquilo, um significado de pavor, de repulsa. E aquilo, por ser muito impactante, gravou na sua mente aquele significado que você deu naquele momento e isso faz com que você se traumatize. E aí, conforme o tempo for passando, determinadas coisas que têm relação com aquilo você não vai conseguir desenvolver, porque o seu cérebro ele tem um mecanismo de autodefesa, de autopreservação. Então, ele não quer que você passe de novo por aquele sofrimento. Então, qualquer coisa que tenha algum aspecto, qualquer circunstância que você for viver, qualquer coisa nova que você for fazer, que tiver algum aspecto em relação àquele trauma que você sofreu, o seu cérebro, para te proteger, seu cérebro, perdão, para te proteger, ele vai ativar aquele trauma e fazer com que você, ou percebendo que é o trauma, ou arrumando alguma outra desculpa, cesse, volte atrás, não faça aquilo, não rompa seus limites. Então, para você se curar dos seus traumas, você precisa voltar àquele momento na sua mente, nas suas lembranças, e trocar o significado para aquilo. E quando você for fazer alguma coisa e você perceber que aquele trauma vai te travar, as consequências daquele trauma vai te travar, você se lembra da ressignificação que você deu, né, do novo significado que você deu, e aí você consegue romper aquelas barreiras. Tudo isso é questão de decisão. Isso acontece quando você toma o governo da sua vida, quando você resolve governar os seus pensamentos, as suas ações, o significado que você vai dar para as coisas, aí você se torna o que é chamado de co-criador consciente. Você se torna o Cristo, você se torna o criador da sua realidade. O Cristo, né, na história de Jesus Cristo, ele manuseava a matéria como ele desejava. Ele não fazia isso de maneira egoísta, para beneficiar o seu personagem, né, o seu veículo, o seu ego. Você tem que entender que o ego, ele é o centro de comando, né, ele não o centro de comando, ele é o conjunto dessas características do seu veículo, do seu personagem aqui da materialidade, que você chama de você. Isso é seu ego. E para se autoafirmar, o ego usa de orgulho, de vaidade, de prepotência, todas as coisas que são opostas à nossa essência. Essa essência que é anterior à manifestação, que tecnicamente deveria controlar as nossas ações, mas que a gente deixa que o ego controle, né? A gente é programado desde que a gente nasce, e aí a gente, por não saber, né, por não governar a nossa vida, por não reger os significados que nós vamos dar às coisas, a gente acaba entrando no piloto automático e respondendo somente de acordo com essa programação que a gente recebeu desde que a gente nasceu. Mas o certo a se viver, o certo de se viver, a maneira certa, é a gente subjugar o nosso ego, colocar ele embaixo e colocar a nossa essência para governar. Quais são as características do ego e quais são as características da essência? O ego, a gente já falou aqui, ele é orgulhoso, ele é prepotente, ele é vaidoso, ele é egoísta. Tudo isso são meios dos quais ele se utiliza para se autoafirmar como o verdadeiro eu, como a sua identidade. Mas quando você começa a romper isso, parar de se identificar com isso, você começa a expressar as características da fonte. A fonte que nos emana, pensa comigo, se a fonte do universo, assim como as culturas, as religiões e as filosofias dizem, ela é onipotente, onipresente e onisciente.
Se ela é onipresente, ela é a única presença, ou seja, ela está presente em tudo. Se ela é onisciente, ela é a única consciência, então ela está consciente em tudo e através de tudo. Se ela é onipotente, ela é a única potência. Não existe outra potência além dela para fazer frente. Só existe ela. Por isso que essas três características, elas compõem a totalidade. Então, essa fonte, ela é a totalidade, ela é completa em si mesma, não existe nada fora dela. Então, como que essa totalidade faz se acaso ela quiser se apaixonar? Se ela quiser viver experiências, se ela quiser sonhar, se ela quiser realizar coisas, viajar, trocar informação? Ela se individua dentro dela mesmo como pessoas, como infinitos pontos de vista, infinitas formas de vida, tanto como animais, como insetos, pessoas, árvores, plantas, tudo. E ali dentro ela vive uma experiência. Mas para que essa experiência seja genuína, ela precisa não lembrar de que ela é a totalidade. Então ela cria esses personagens para viver essa experiência aqui sem a influência da sapiência da totalidade. Porque se você souber que você é a totalidade, você não vai ter o medo, você não vai ter as características, né, do ego. Então, quando você descobre isso, e agora que nós estamos nesse ponto de inflexão da humanidade, nós precisamos escolher se nós vamos retornar à nossa essência, se nós vamos nos identificar com a essência ou se nós vamos nos identificar com o ego, que é o personagem. O fim do personagem é a morte. Não tem outro jeito. É a ruína, é a morte. Agora, se esse personagem estiver embaixo da regência da essência, estiver nessa escala de hierarquia abaixo da essência, ele vai comer as melhores comidas dessa terra. Ele vai viver as melhores experiências. Por quê? Porque tudo que é do ego, ao ego ser subjugado pela essência, vai ganhar valor. O ego, ele é horizontal. A essência, ela é vertical. A verticalidade, ela dá valor à quantidade. A horizontalidade é quantidade. Então as pessoas que estão operando somente na horizontalidade, elas querem cada vez mais matéria. Porque é a quantidade de matéria que elas acumulam, que elas acham que vai realizar elas. Mas o que dá valor a essa quantidade, né, o valor, ele vem da verticalidade. Então, não adianta você viver só na horizontalidade e querer se realizar, porque você não vai conseguir. Você tem um vazio dentro de você. Se você quiser evoluir, você precisa subir, você precisa agir na verticalidade. Aí a gente tem aqueles símbolos, por exemplo, o caduceu de Mercúrio, que hoje é o símbolo da medicina, que é um cetro, e nesse cetro duas serpentes subindo. A serpente, ela é um ser que simboliza a horizontalidade. Por quê? Porque ela rasteja sempre na horizontal, ela está sempre na terra. Agora, quando essas serpentes elas estão subindo nesse caduceu, significa a ascensão da consciência humana, e em cima desse caduceu tem duas asas. Quando ela alça o seu patamar superior, quando ela alcança o nível de se unificar com a sua parte transcendente, aí ela ganha asas. Aí, ou seja, ela não está mais limitada à horizontalidade, ela não está mais limitada ao mundo da matéria. E aí ela pode alçar novos patamares de existência. É isso que nós estamos fazendo aqui. Toda a natureza está se desenvolvendo, e nós também estamos. Toda a natureza está recebendo um investimento de energia gigantesco, principalmente nós seres humanos, porque as outras formas de vida, os animais, os insetos, as plantas, eles expressam também a fonte, mas eles expressam de maneira mais limitada. A planta, ela cresce, vive ali, né, prospera da maneira dela, mas ela não pode andar. A planta não pode cantar. O pássaro canta e voa, ok. Só que ele não consegue falar. Ele não consegue compor uma poesia se ele quiser. Ele não consegue amar como nós amamos, né? Se apaixonar como nós nos apaixonamos, compor poesias, assistir filmes, criar máquinas, ele não consegue fazer isso. Nenhum dos outros animais, nenhuma das plantas, ninguém consegue fazer isso no reino animal. Mas eles estão cumprindo suas funções de equilibrar o ecossistema para que o mundo consiga, né, o ambiente consiga possibilitar a nossa existência humana. Então está sendo investido muito em nós. Nós nos alimentamos de seres vivos. Então são seres vivos que a natureza pega e investe em nós. Nesse exato momento o Sol ele está
condensando, na verdade ele está fundindo 650 milhões de toneladas de hidrogênio, aproximadamente, transformando em hélio. E nessa transformação que ele libera a luz, libera o calor e outras irradiações eletromagnéticas que são essenciais para que a gente viva. Então está sendo investido muito em nós. Por quê? Porque a totalidade, o todo, a fonte, o Criador, ele quer se expressar através de nós. Então ele investe a vida das outras criaturas em nós. Ele investe as outras criaturas no trabalho de equilibrar o ecossistema para que seja possível que nós existamos dessa maneira que nós existimos. Então, não viver uma vida emocionante, não viver uma vida que vale a pena, é uma desonra a todo esse investimento que está sendo feito em nós. É um desperdício. Agora, se você no seu corpo tem uma célula que não está cumprindo o propósito dela, o seu corpo vai dar um jeito de eliminar ela. E se você não cumprir o seu propósito aqui, levando em consideração o tanto de investimento que está sendo feito na sua existência, como que você acha que você vai perdurar aqui por muito tempo? Não vai. Não vai. Agora, a sua essência vai deixar de existir? Jamais. A sua essência é eterna. Se não estiver se manifestando como você aqui, ela vai tomar outra forma e vai se manifestar de outro jeito. A sua verdadeira identidade, a sua verdadeira essência, quem você é de verdade, além do tempo e espaço, além dos seus sentidos. Você consegue entender? Então, não tem motivo para você ficar parado, sendo que mesmo os animais que estão ali trabalhando para manter o ecossistema em equilíbrio, eles estão se desenvolvendo. A natureza está se desenvolvendo através deles. Todo o universo está evoluindo, está ascendendo na escala da evolução. E se você simplesmente ficar parado, você já está regredindo só por estar parado. Seria o equivalente a você ficar de pé em cima de uma esteira e não se movimentar. A esteira já vai te levar para trás simplesmente por você estar parado, porque a esteira está rodando. Então você tem que andar, você tem que se mover, você tem que evoluir, você tem que se desenvolver para acompanhar o universo. E dependendo do seu ritmo, você pode até transcender essa velocidade aí, né, e alcançar mais rápido ainda do que o desenvolvimento do universo. Essa é o nosso propósito, visto os meios, os talentos que nós recebemos, né? As capacidades que nós recebemos. É nítido que quem está investindo toda essa energia na nossa existência espera que a gente use isso de maneira eficaz, de maneira a nos elevarmos e ajudar os nossos semelhantes a se elevarem também. E isso está escrito na Bíblia. Quem não tem, né, quem tem mais será lhe dado. Quem não tem, até o que ele tem será tirado. Então, quais são os motivos para a gente não buscar evoluir, não buscar se desenvolver, não buscar se expressar de maneiras cada vez mais elevadas? Não tem motivo nenhum, na verdade é totalmente o contrário. Nós temos todos os motivos para buscar o desenvolvimento, para buscar o crescimento, para buscar nos curarmos das coisas que estão nos impedindo de avançar, para que nós, curados, possamos curar o nosso próximo e ajudar que ele também se levante nessa escala. Porque a tecnologia está indo embora. E o nosso aspecto transcendente? E a nossa bondade? E a nossa empatia? E as características que nos identificam com a fonte, que nos levam a nos assemelharmos à fonte, a expressarmos a imagem e semelhança, como diz na Bíblia? Ou no hermetismo diz que nós somos fractais do todo, nós somos projeções da mente do todo. Tem uma corrente védica hinduísta que diz que nós somos sementes do Deus primordial, que ele sonha todos os universos e lança nesses universos sementes para que essas sementes um dia possam retornar à totalidade, ou seja, sementes dele mesmo que vão brotar e expressar ele mesmo dentro desses universos. O que nós estamos fazendo para andar nesse rumo? Essa é uma pergunta a se fazer. Se você quer se realizar, você quer ser feliz de verdade, você precisa ativar essa identidade semelhante à fonte, né? Que até, se eu não me engano, 2 Coríntios 3,18 diz que nós, com o rosto desvelado, ou seja, quando nós derrubamos o nosso véu, que é a identificação com o nosso personagem, nós, com o rosto desvelado, refletimos de glória em glória a imagem de Deus, como um espelho a imagem de Deus. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que prestar atenção nessas partes. Dentro da religião, ninguém ressalta esse texto. Dentro das religiões, eles não ressaltam essas profecias. Quando Jesus Cristo diz na Bíblia que
nos evangelhos que nós realizaremos obras maiores que a dele. Construir um avião são obras maiores que obras de Jesus. Ele curou doentes, ele ressuscitou mortos, ele andou sobre as águas. Construir máquinas são obras maiores que as dele? Eu não vejo isso não, porque as obras dele foram na verticalidade. Essas obras que nós estamos realizando, elas estão na horizontalidade. Montar um monte de minérios, né? Fundir um monte de minérios, fabricar peças, montar essas peças e fazer com que elas voem, é uma coisa difícil de se fazer. Só que não é vertical, é horizontal. É materialidade. Não que nós não devemos usar isso, não que nós não devemos investir nisso, mas nós devemos investir também na verticalidade para que a gente atribua valor a essas coisas. Porque senão serão só quantidade, serão só horizontalidade. Para todos os efeitos, eu sou o Physicorian, espero que você tenha entendido essa mensagem. E se você entendeu agora, você sabe que nós estamos muito mais juntos do que você imagina. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.